Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amado Deus, nós te louvamos por esta palavra. Continua nesta noite ministrando aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento e nos dá poder para vivermos os princípios da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma assento, deixe sua Bíblia aberta no texto. Nós estamos diante de um texto chamado de a instituição dos diáconos. A palavra diácono significa servo, mas é um servo diferente da palavra doulos. Eu falei há umas 2 semanas atrás que numa grande casa, naquele tempo, existia os 3 Ds. E os 3 tipos de servos da casa. O doulos, que era o servo mais baixo, o diácono e o didáscalo. O didáscalo era o professor, aquele que ensinava aos filhos da casa. O diácono é aquele que tinha um serviço direcionado da casa, né? Era o cozinheiro, era aquele que cuidava da casa. E existia o doulos, que é o ajudante, né? O assistente, o ajudante, o escravo mais baixo da casa. Então eram os 3 Ds. Isso tem também uma teologia aí, porque Jesus foi também os 3, né? Jesus foi o didáscalo, foi o diácono e foi também doulos. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje não. Senão... Então a instituição dos diáconos se deu por conta do crescimento da igreja. Diga comigo, do crescimento da igreja. E aí o que aconteceu? A igreja, ela, desde o início, ela atendia os menos favorecidos. Eram pessoas que não tinham condições de se sustentar, as viúvas, eram as pessoas que tinham menos condições, né, de se sustentar. E a igreja servia essas viúvas, né? Então, a expressão aqui é desprezadas no ministério cotidiano. Essa ministração diária, só um pouquinho essa ministração diária, o ministério cotidiano, era a distribuição de alimentos que a igreja fazia para as pessoas que não tinham sustento, que eram menos favorecidas. Então, quando essa expressão fala disso, né, que a igreja servia o alimento material para essas pessoas, e houve uma murmuração dos gregos que sentiram que as viúvas deles estavam sendo desprezadas. E o texto dá a entender que eram os apóstolos que faziam isso no início. Mas, com o crescimento da igreja, eles não conseguiam mais atender com qualidade o serviço. E os gregos começaram a reclamar sobre isso,
que as suas viúvas estavam ficando para trás, não estavam recebendo, né, os alimentos, as doações, né, de alimentos. E aí os discípulos tomaram, os apóstolos tomaram uma decisão muito sábia. Eles levantaram, né, 6 diáconos, 6 homens que eles iriam transferir essa responsabilidade, né, para estes homens, né, porque eles tinham algo que era prioritário. Eles foram, né, escolhidos por Deus para levar a palavra de Deus, para ensinar o povo, para orar pelas pessoas, para ministrar o alimento espiritual. Então é uma questão de 2 mesas aqui. A mesa de Deus, né, que era posta pelos apóstolos, que era o púlpito, e a mesa dos homens, a mesa da comunhão, que os diáconos ali, os homens, iriam servir o alimento material. Então, 2 alimentos, o espiritual e o alimento material. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Irmãos, eu estou convencido de que um dos maiores desafios hoje da nossa geração é a gestão de tempo. Não existe desafio maior. É a gestão de tempo. Estou convencido disso. E a Bíblia tem resposta para tudo, é impressionante. E aqui a gente está vendo 12 apóstolos que passaram por esse problema de gestão de tempo. Eles vieram às necessidades que eram reais, que eram importantes, porque era importante servir as mesas, mas eles tomaram uma decisão que nós precisamos aprender com eles, né? Quando eu falo que a gestão de tempo é um dos maiores desafios que nós enfrentamos, é porque existe muita coisa que está, na verdade, vamos assim, que torce contra. Forças que estão fazendo de tudo para roubar o seu tempo. Nós temos supercomputadores no mundo, com inteligência artificial, que operam por trás das redes, por trás de tudo quanto é software. Você já viu que tudo quanto é aplicativo que você instala no seu celular pede notificação, que você libera a notificação? Eu bloqueei todas as notificações, tudo. Por quê? Porque ele quer roubar o seu tempo. Então, se você põe embora que você não trabalhe, seja algo, vamos dizer assim, prioritário. Notificação no meu celular, só o WhatsApp não tem notificação. Se quiser falar comigo, você tem que ligar, né? Não adianta falar, oi pastor, né? Porque eu só vou abrir depois, né? Aí eu abro, vejo se tem alguma mensagem. Por quê? Porque esses aplicativos, eles são produzidos por IAs, e eles querem o quê? Eles querem roubar o seu tempo. Eles querem que você fique preso a eles, que você não faça nada, que você fique dependente deles. Ok? Eu escrevi na minha dissertação de mestrado, que tem um capítulo lá, que quando eu fui fazer uma pesquisa, eu disse, meu Deus, não é possível. Agora, aí o que acontece? Aí você vai ver, lançaram o celular, lançaram o relógio, e agora lançaram um anel. Um anel. A Samsung e outros, a Samsung agora lançou um anel. Por que essa galera está fazendo isso? Porque ele quer que você não se desconecte da rede mundial. Ele quer que você substitua a sua vida real com a vida virtual. Que você fique tão dependente da rede que você não consiga mais desconectar dela. Esse é o plano. Você não vai conseguir. Se você se desconectar, você vai ficar doente.
Você vai ter, é igual uma droga, você vai ter aquela, como é o nome? Ataque de abstinência. E a ideia é que já existem pessoas que a contiguidade, chama de contiguidade, né, um termo que é proximidade virtual, já é mais importante na vida dela do que a física. E a contiguidade virtual provocou algo que as pessoas usam a sua conexão com a internet para se desconectar do físico. Pastor, não está entendendo. Tem gente, quando eu fico, depois que eu li isso, que eu estudei, eu fiquei reparando, e é um negócio impressionante, tipo assim, você está numa mesa, você está numa roda de conversa, aí você está conversando, cada um com o celular. Quando você não quer mais saber daquela conversa, quando você quer evitar aquela pessoa, você pega o celular. Você se desconecta do físico e você se conecta. Aquilo ali é uma fuga para você. Você ignora a pessoa do seu lado. E você está ali, ó, a pessoa está ali conversando com você. Então isso já é uma realidade. E isso torna-se realidade porque as pessoas estão usando isso, né, para se desconectar do físico, se conectar ao virtual. Só que a alma, isso é viciante. Entende? E aí você vai perdendo, né, a sua vida, deixando de realizar coisas importantes. O tempo vai passando e você não consegue avançar nas realizações da sua vida. E isso vai provocando uma frustração meio que contínua. E essa é uma das razões porque esse aumento de ansiedade, esse aumento, né, da tristeza profunda, até mesmo da depressão. As pessoas não conseguem fazer as coisas. Elas não conseguem avançar. Elas não conseguem. E muitas não sabem por quê, mas eu sei. Gestão de tempo. E os apóstolos, eles passaram por esse problema. E eles deram aqui uma saída. Eles trouxeram a resposta para isso. Então observe bem, o problema veio por conta de algo bom. A igreja começou a crescer. Não era algo ruim, era algo bom. A igreja começou a crescer. Ou seja, o trabalho deles começou a prosperar. Então nós temos que ter cuidado, porque o nosso crescimento, as nossas vitórias, o avanço na nossa vida traz problemas. Quem entendeu aqui? Existem problemas que eles se apresentam porque nós estamos dando certo. Existem problemas que surgem porque você está dando certo. E você tem que aprender a administrar isso para que esse problema simplesmente não se torne um impedimento para que você alcance, aleluia, as promessas de Deus na sua vida. Vamos lá. Então, a igreja precisava dar uma resposta a um problema. O problema era, tinha que atender socialmente aos menos favorecidos. Então, nós estamos diante de uma tirania da agenda, né? E as pessoas dizem assim, simplesmente, não tenho tempo para nada. Eu estava conversando com um cidadão há um mês atrás, conversando com ele, ele disse, aí eu fui falar sobre essa questão do tempo no celular. Aí quando ele foi olhar o tempo dele, ele passava 12 horas por dia no celular. De 10 a 12 horas. Estava lá. Aí eu pergunto a você, o que é que esse cidadão fazia na vida? Nada.
Você está achando, você já olhou o seu? Tem gente aí, meu Deus, olha o seu agora aí, bonitinho. Olha o teu aí para você ver. Você vai assustar. Você vai dizer assim, não é possível. Porque tudo, o sistema está montado para você não perceber que o seu tempo está sendo roubado. Roubar o tempo é roubar a vida. É roubar o propósito de Deus. É roubar a promessa de Deus na sua vida. É roubar o teu chamado. Entendem isso agora? Então assim, os apóstolos viram isso. E eles disseram, peraí, não, a gente não vai entrar nesse negócio aí não. Eu sei que a gente tem que atender à necessidade, mas nós não vamos entrar nisso. Nós sabemos qual é o nosso chamado. Nós sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então a mensagem de hoje é: priorize o propósito. Diga comigo, priorize o propósito. Você tem que priorizar aquilo que Deus apontou na sua vida. Você tem que priorizar aquilo que Deus está lançando, apontando, clareando dentro de você. Não priorize aquilo que Deus não priorizou. Essa semana eu estava ouvindo um pastor, ele estava falando o seguinte: meu amigo, se Jesus falou menos sobre uma coisa, não fale muito sobre aquilo. Fale pouco. Se Jesus falou pouco sobre aquele assunto, por que você vai falar muito? Se Jesus não priorizou aquilo, então é porque é uma coisa que não pode estar falando muito sobre aquilo que Jesus não falou muito. Então Deus, Ele vai iluminando o nosso caminho. Deus, Ele vai apontando direcionamentos, porque, irmãos, tem muita coisa. O mundo hoje está uma loucura. Por quê? Porque as barreiras físicas, elas simplesmente não existem mais. Então você é uma possibilidade, é uma infinitude de coisas que você pode fazer. E você fica assim, meu Deus, eu posso fazer curso disso? Não, eu posso fazer não sei o que lá. Eu posso isso, eu posso aquilo. Não, você tem que entender. Deus te chamou para quê? O que é que Deus quer que você faça hoje? E você tem que tomar cuidado com isso. Então nós estamos na metade do ano. E já tem gente frustrada, porque passou 6 meses e não fez nada. Aí vem o final do ano. Irmãos, outro dia era a pandemia. A gente já está em 2024. Vocês já entenderam isso aqui? Nós estamos em 2024. Então o que ocorreu com os apóstolos foi um problema que surgiu porque as coisas estavam dando certo. E é aí que nós temos que focar o que é prioridade, ou o que é prioritário. Quando avançamos na vida financeira, ministerial, social, como um empreendedor, na carreira, isso também pode acontecer. E temos que tomar cuidado para que as novas demandas não roubem o tempo das nossas prioridades. Existem coisas que não dá para deixar para trás. Existem coisas que não dá para passar que não dá para terceirizar. Quem entende aqui? E você tem que saber identificar essas coisas. Não dá para passar para outra pessoa. Não dá para terceirizar a educação de filho, irmão. Quem me entende aqui? Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar o tempo com o cônjuge. Não dá para terceirizar o vir à igreja. Não dá para terceirizar a sua capacitação para aquilo que você desempenha profissionalmente. Tem coisas que não dá para terceirizar. E nós precisamos entender isso. Os vencedores, eles enxergam isso. E aí vem essa ideia de que você tem que aprender a dizer não para quase tudo. Deixa eu te falar, aquele que vence, as pessoas que dão certo na vida hoje, são pessoas que eles dizem não para 99% das coisas que vêm até ele. Olhe para o irmão, olhe para ele assim e diga não. Irmão, tem gente que
Quando você diz não para ele, ele se desestabiliza, ele fica agoniado. O pastor me disse não, é não. Então, se você não está acostumado a dizer não para as pessoas, eu sinto muito te dizer, você não vai para lugar nenhum, meu irmão, na vida. Você não vai para lugar nenhum na vida. Porque a sua vida vai ser ficar fazendo a vontade dos outros. E o seu propósito? E o que Deus tem na sua vida? Esse negócio de cidadão ligar, eu estou passando agora aí na sua casa. Parece que você não tem mais o que fazer. Imagina os parentes, eu estou indo para ir para onde, bonito? Eu tenho agenda, eu tenho... Quem está me entendendo isso aqui? A gente tem que entender isso aqui. Porque é assim que o seu tempo vai sendo roubado. Vamos lá. Meu Deus, não vai dar nem para começar aqui. Então assim, a queixa das viúvas gregas era justa. Precisava ser resolvida. Eleger aquilo que é prioritário não significa abandonar as demais demandas da vida, mas sim buscar uma nova forma de resolver. Diga comigo, buscar uma nova forma de resolver. Eles não deixaram elas com fome, mas eles buscaram uma forma nova de resolver aquilo. E isso significa aprender a delegar. Delegar atividades, né? Transferir para o outro. E aí começa essa questão. A gente vai chegar lá. Então os apóstolos não foram insensíveis ao clamor das mulheres gregas. Apenas entenderam que se colocasse o tempo dele para resolver esta demanda, um problema maior seria criado. Olha só. Se eles param para atender as viúvas, eles iriam criar um problema maior. Ou seja, o povo ia ficar desassistido espiritualmente, que era, na verdade, a verdadeira função deles. Aí você deixa de fazer aquilo que é a sua prioridade, aquilo que de fato está nas suas mãos, para você fazer coisas que não são prioritárias, e aí aquilo que de fato tinha que estar pronto, não está, porque você simplesmente se perdeu na gestão do seu tempo. Os apóstolos não caíram nessa armadilha. Eles disseram, não é certo a gente fazer isso. Está errado a gente fazer isso. Nós precisamos levantar pessoas para fazer isso. Então assim, é impressionante que eles não são insensíveis. Eles sabiam que o problema não seria criado pela falta de tempo em exercer o ministério da palavra. Então a gente precisa ter essa visão holística demonstrada pelos apóstolos da igreja primitiva. A fim de procurarmos as melhores soluções para os problemas, para não comprometermos o que há de mais importante em nossas vidas. Existem coisas na sua vida que não dá para você deixar de fazer. Não dá para a gente deixar de orar todos os dias. Não dá para você deixar de ler a Bíblia todos os dias. Não dá para deixar de você ter um momento, né? E eu já falei aqui, eu falei no curso de casais, não me lembro, né? O esposo, você tem que ter um tempo, você que é casado, você tem que ter um tempo todos os dias com sua esposa e com seu esposo, diário, no final da noite, tem que ter nem que seja 30 minutos. Escolhe uma série lá para assistir, escolhe alguma coisa, mas vocês têm que ter um momento que vocês ficam juntos. Bota filho para dormir. Não estou com sono não, vai para o quarto. O sono chega, era assim que minha mãe fazia. E aí vocês ficam nessa loucura de trabalho. A vida passa, não curte casamento, não curte relacionamento. Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer curso. É tanto curso que esse povo faz que eu não entendo. Agora eu estou mais em um curso, para quê? É necessário isso? E aí passa o tempo todo estudando, a vida toda, inventa mais outro curso. E relacionamento está lá. Não tem tempo. Não tem tempo para a esposa. Não tem tempo para o esposo. Não tem tempo para o filho. A gente precisa tomar cuidado com esse negócio. Vocês entendem? Porque se a gente quiser, a gente faz curso a vida toda.
Aí, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que você tem que saber se realmente isso vai trazer um retorno. E se esse retorno, ele vale a pena. Porque às vezes o retorno é tão pouco, tão ínfimo, que não vale a pena. Você está perdendo tempo. Você está jogando seu tempo no lixo. E aí os filhos crescem, você não vê. A esposa, você meio que não, o casamento esfria. E você não percebe por quê. Porque você nessa gana, nessa ânsia, né? Essa coisa de querer. Não, porque, irmãos, eu já falei, se a gente quiser, a gente faz curso, a gente envelhece, vai para 90 anos fazendo curso. Tudo de graça. Mas isso vai servir para quê na sua vida, homem de Deus? Isso vai realmente resolver alguma coisa na sua vida? Ou é a sua vaidade? Ou é só uma questão de ego? Entendem isso aqui? Então nós temos que ter cuidado com esse negócio. Essa pregação aqui é uma pregação que assim, você tem que despertar para isso. Eu não sei se você já viu. Eu já vi uma pessoa, algumas, uma não. 2 no mínimo assim que eu me lembro. Chegou 50 anos, o cara bateu desespero, velho. Ele olhou para trás, sabe? Quando você olha para trás e você diz assim, rapaz, eu não fiz nada na vida. Eu não consegui construir nada na vida. Cuidado, meu irmão. O tempo passa. Olha para o irmão e diga assim, o tempo passa, viu? Eu já vi o cara bater o desespero e sair fazendo, sabe? Dizer assim, como querendo resolver a coisa em 1 ano, uma coisa que era para ser resolvida em 20. Tudo por conta disso. Dessa loucura de faz tudo, disso e aquilo. Não, agora eu estou nisso, agora eu estou não sei o que lá. Agora, toda hora, toda vez que eu encontrava, o cara estava fazendo uma coisa diferente. E o tempo passando. E o cidadão não constrói nada. Não avança em nada na vida. Não existe nada, sabe, consolidado na vida dele. Nada. O tempo todo correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Meu irmão, Deus quer que você ande na frente. Só tem algumas. Deus quer que você ande na frente. Quem se adianta governa, meu irmão. Então assim, eu já falei das redes. Então a gente cai nessa espécie de ativismo, num excesso de atividades que sufocam a alma e que tem levado muitas pessoas ao estresse, estafa, ansiedade e tudo aí que vocês já sabem, né? E eu já falei sobre isso. É por isso que urge a necessidade do resgate da oração no quarto. Pastor, o que é que tem a oração com isso? Tem tudo. É ali que aprendemos a descansar em Deus. É ali que Deus alinha o relógio da nossa alma ao tempo dele. É ali que Deus ilumina na sua alma aquilo que você deve fazer, deve abraçar. Deus começa, aleluia, a ser aquele que vai estabelecer a prioridade na sua agenda. Isso é fantástico. Quem ora não fica perdido no tempo não, irmão. Quem ora, Deus dá direcionamentos. Quem ora, Deus mostra o que é prioritário. Quem está me entendendo aqui? Quem ora, aleluia, Deus ilumina qual é a direção que você tem que seguir. Alguns anos atrás, antes de uns 11 anos atrás, eu estava num tempo na minha vida que eu cheguei, que eu estava bem no trabalho, estava terminando a pós-graduação. E eu cheguei numa encruzilhada, assim, numa bifurcação. Porque eu tinha proposta para ensinar na faculdade. Eu poderia fazer uma pós na FGV para poder alçar níveis de gerência na empresa onde eu estava. Eu já era chefe, mas não era um gerente. Ou eu podia seguir o lado ministerial. Era uma bifurcação. Estava ali, irmãos. Eu tinha que decidir. Estava tudo assim. Eu poderia seguir os dois, ou um lado ou o outro. Foi o que eu fui fazer. Eu fui orar. Disse Deus. E Deus disse assim: o que você escolheu, eu vou te abençoar. Mas o que é que está ardendo no seu coração? Então você tem que saber tomar decisões.
E a única forma de nós sabermos tomar decisões é quando a gente tem o nosso coração em Deus, por meio da oração e da meditação na sua palavra. Então esses apóstolos, eles foram tremendos. A gente precisa crer que Deus é Senhor do tempo. A gente precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas e que nós precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Esta é uma certeza que precisa estar no coração do cristão, pois trará paz a ele nos dias difíceis. É uma certeza. Você tem que entender isso aqui. Então, assim, eles seguiram alguns princípios. Primeira coisa que eles fizeram, eles valorizaram, diga comigo, valorizaram as necessidades. Eles não disseram assim, não, isso aqui não é necessário. Não, é necessário. Eles têm razão. Os apóstolos entenderam que o atendimento às viúvas era uma demanda justa, né? Era justo. Mas a gente não deve confundir aquilo que é necessário com aquilo que é prioridade. São coisas diferentes. Aquilo que é prioridade na sua vida é você que cuida. Mas aquilo que é necessidade pode ser cuidado por outro. Por exemplo, tem gente que gosta de lavar carro. Irmão, se eu parar para lavar carro, eu surto. Para mim é uma perda de tempo. Eu boto lá para lavar, enquanto isso eu estou lendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou usando o meu tempo. Quem está me entendendo aqui? É uma questão minha. Mas tem gente que não, que gosta de pegar o balde ali, fica ali lavando, é uma terapia. Não, eu ia surtar, eu ia ficar já... Porque para mim é uma necessidade. Mas eu não vou. Não, irmão, tem alguém ali para... Se eu posso pagar, amém? Eu vou terceirizar aquilo ali, irmão. Eu não vou. Eu vou usar meu tempo para uma coisa mais prioritária para mim. Quem está me entendendo aqui? Mas o cidadão não, ele quer fazer tudo. A cidadã, ela quer fazer tudo. Irmão, tem gente que... Eu já vi gente com uma agenda tão apertada. A pessoa ganha bem. E eu fico dizendo, por que essa cidadã não contrata uma pessoa, uma secretária do lar, para resolver aquilo? E ela tem condições, a pessoa tem condições. Aí vem a tal da mente da escassez, né? Que infelizmente está em muitos cristãos hoje em dia. A mente da escassez. Não, porque eu vou gastar não sei o que lá, porque não sei o que lá. E o tempo de qualidade que você vai ter? Você pode transformar aquilo ali em muito mais. Então os apóstolos disseram assim, não, irmão, carregar alimento, servir, bater na porta de um, não, a gente tem que orar, a gente precisa fazer milagres, a gente tem que converter vidas, a gente precisa se mover, porque este era o propósito deles. E Deus já havia levantado, colocado no coração, homens que iriam cuidar daquelas necessidades, que seriam o propósito deles agora ali. Olhe para o irmão e diga assim, siga o propósito, irmão. Siga o que é prioridade. O que é prioridade? É aquilo que arde dentro do teu coração. Ah, mas quer resolver tudo. Quer cuidar de tudo, vai cuidar. Vai, fica aí pensando. Então, tudo o que você puder, tudo que necessidade, você tem condições, terceirize. Abrace aquilo que é prioritário, meu irmão. Né? Abrace aquilo que é prioritário. Preste atenção. O atendimento das coisas não prioritárias gera perdas de tempo e energias necessárias às verdadeiras prioridades. Quando estamos em uma posição estratégica, nem tudo precisa ser resolvido por nós, mas delegado por nós. É o propósito de vida que tem que nos mover nesse caso e determinar quais tarefas têm de fato prioridade em nossa vida. É aquilo que você é o propósito que você tem em Deus. E por que eu estou falando disso? Porque tem essa questão da mente da escassez, de não querer pagar, não, mas é muito,
É mente da escassez. Isso é terrível, viu? Irmão, isso é terrível. Eu já me libertei dessa mente. Às vezes eu já tentei, já fui para esse canto, o Espírito Santo me repreender. Do tipo assim, deixa de casquinhagem. Tipo assim, precisa disso, meu filho? É sério? Você precisa disso? Irmão. O Espírito fala com você. Sabe? Às vezes você tem condição de fazer uma coisa muito mais rápido, muito mais. Mas você está ali fazendo conta. Porque não sei o que lá. Eu não estou falando de esbanjamento, estou falando de coisas. O espírito da escassez. E aí você, não, eu vou pegar 3 ônibus. Vou não sei o que lá. E você tem um dinheiro para pagar Uber. Você tem um dinheiro. Mas você não, eu vou pegar um monte, vou para a estação de transbordo, vou não sei o que lá, BBB. Mas vou economizar R$2. Sai dele. Agora. Em nome de Jesus. Saia. Saia dele agora. Mente, de escassez. Ali, fazendo a continha, a coisa. Mas ele não está olhando o quê? O que os apóstolos olharam. Diga comigo, visão holística. O todo. Você não está olhando o todo. Porque se você tivesse, se você nem fazia essa conta, você já ia direto. Que nada, rapaz. Isso aqui eu vou adiantar. Você não teria. Então isso, irmão, né? Isso é uma coisa que vai atraindo coisa. Você precisa, quando a gente se liberta disso, é impressionante, porque você acha que vai faltar, mas não vai. Deus traz. Porque Deus está entendendo, Deus sabe que você está, não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de que você entendeu qual é o propósito. Você entendeu que você está aqui por um propósito. E quando você se move nele, Deus investe em você. Quem está me entendendo aqui? Deus investe em você. Eu não estou falando de coisas que você não tem condições. Eu estou falando da mente da escassez. A mente da escassez, o dinheiro Deus já deu o dinheiro. Deus já deu a condição. E você está ali, rapaz, mas é R$5 a menos. Saia dele. Agora. E aí a gente deixa de estar em lugares que Deus quer que você esteja. Quem está me entendendo aqui? Imagina, os apóstolos eram para estar, aleluia, com multidões, era para estar ministrando, ganhando centenas, milhares de almas. Lá vai os apóstolos carregando a cesta básica da irmã Mariazinha, porque a irmã não era o propósito de Deus para a vida deles. O que é que Deus está falando com você hoje? Abrace aquilo que de fato é prioridade na sua vida mesmo. Quem me entende aqui? Eu já falei aqui meu Deus do céu, eu não vou passar nem do segundo ponto. Jesus. Eu já falei aqui de pessoas, semana que vem a gente volta, de pessoas que ganhavam salários altos, na empresa onde eu trabalhava. Eram operadores, os operadores, eu trabalhava com operação. E essas pessoas simplesmente pegavam o tempo delas e não faziam nada. Ganhavam bem, poderiam estar fazendo uma faculdade, poderiam estar investindo na carreira, mas estacionaram. É baba, é festa, é viagem, é isso. Aí quando perdiam o emprego, a mão na cabeça, porque eles só sabiam fazer aquilo ali. Eles não tinham uma profissão. E só sabiam fazer aquilo ali. Eles não usaram o tempo dele com inteligência. Se prenderam aquilo ali. Tem gente assim. Irmão, está na hora de você entender esse negócio aqui. Se Deus te colocou em um lugar, te colocou em uma empresa que você sabe que você tem como crescer ali, vai se capacitar, irmão.
vai crescer naquele negócio. Está esperando o quê? Vai estudar. Se Deus já falou com você que aquela é a área, vai estudar, vai se capacitar, vai abraçar o propósito. Não, tá bom aqui, tá bom aqui. E se aquilo ali acabar? Você vai para onde? Então, sabe, os apóstolos entenderam esse negócio e disseram: nada. Vou levantar pessoas capacitadas para fazer isso aí. Mas eu vou abraçar, nós vamos abraçar o propósito de Deus, o chamado de Deus na nossa vida. Primeiro, eles atenderam as coisas prioritárias. Segundo, diga comigo, eles ampliaram a liderança. Ou seja, eles tiveram que chamar mais pessoas para estar com eles. E aí entra essa questão do ego, né? Se você, meu querido, quer participar de coisas grandes, você vai ter que aprender que você precisa contar com outras pessoas. Você não vai poder fazer tudo sozinho, meu lindo. Quem entendeu isso aqui? Não, porque tem gente que tem dificuldade, ele quer ser o centro de tudo. Ele quer que os louros, né, como diz o povo, aponte só para ele. Não, fulano de tal fez, fulano... Eu pastorei uma igreja uma vez que a pessoa era líder do Ministério Infantil. E aí a gente preparou a festa do Ministério Infantil. Eu não vi a irmã subindo e descendo, passando uma doida, não sei o que. E aí eu disse, aí chamava as irmãs, não, vá lá ajudar ela. E aí as pessoas chegavam lá para ajudar ela, disse que não precisava de nada não. Aí no final da festa, aí eu entendi que ela recusava a ajuda porque ela queria que toda a igreja visse que foi ela que fez aquilo ali. Tem gente que é assim. Você que tem uma mente assim, você nunca vai participar de grandes projetos. Você nunca estará em uma posição de destaque numa empresa. Porque não adianta, você não vai conseguir resolver tudo, meu querido. Você não vai conseguir. Você vai precisar de pessoas do seu lado melhores do que você naquela área. E isso tem a ver com ego. E na igreja isso acontece corriqueiramente. Aqui não, a semente santa não existe isso aqui. O que é isso? Na sua igreja também não, tio. Lá não. Entendeu? Não tem isso aqui. Então, eles chamaram pessoas, diga comigo, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, não foi gente, gabaritada. E eles delegaram essas pessoas. Disse assim, isso aqui agora quem resolve são vocês. Era uma posição de exposição pública, né? As pessoas iam ficar conhecidas, fulano e tal, diácono agora, e eles não tiveram problema com isso. De tornar outros conhecidos, de tornar outros expostos, de dividir a glória com eles. Quem entendeu isso aqui? Porque eles sabiam que eles estavam fazendo parte de um grande projeto. De um grande projeto. Então eles não deixaram de atender as coisas não prioritárias. Eles ampliaram a liderança. E eles dividiram as tarefas. Não houve medo de dividir, de delegar, né? Então quando estamos desenvolvendo o propósito para o qual fomos chamados, precisamos focar nisso, entender que não conseguiremos fazer sem que outras pessoas nos ajudem nas tarefas de menor importância. A igreja estava em transição. E nossa igreja também passa por isso agora. Estamos numa transição. Eu falei até na reunião dos líderes agora, sexta, eu vou falar um pouco sobre isso. E a gente precisa entender que quando você está em transição, as regras que você vivia, a dinâmica que você vivia antes, não vai servir mais para o novo tempo. Não serve. E se você não entender isso, você não vai ultrapassar a barreira. Você não vai viver esse novo tempo. Então não adianta, você é líder de uma empresa, você é empresário, você só tem uma empresa. Aí daqui a pouco você abre a primeira, a segunda, você abre a terceira,
Você não tem como você simplesmente querer usar a mesma dinâmica de quando você tinha uma empresa. Muda tudo, irmão. Quem está me entendendo isso aqui? Muda tudo. Eu não sei se vocês já participaram de uma igreja de mais de 1.000 membros. Eu já participei de uma igreja de 2.000 membros. A dinâmica é outra. A dinâmica de uma igreja de 100 pessoas é uma. De 30 pessoas é uma. A dinâmica de uma igreja de 100 pessoas é uma. A dinâmica de uma igreja que passa 300 pessoas muda totalmente. Não tem como ser mais a mesma coisa. E aí Deus quer te levar às vezes para um tempo novo. Quem aqui já foi funcionário de uma grande empresa e foi promovido para chefia? Quem? Funcionário aqui, pronto. Você começou a comandar na mesma empresa. Você era funcionário e começou a comandar. Quem aqui já? Irmão, você já passaram por essa experiência? Então você sabe o que eu estou falando. Muda tudo. Porque aí se você não entender que agora as pessoas que são seus colegas, eram seus amigos, agora eles olham para você assim, ó, por cima do ombro. Você já não faz mais parte da rodinha. Você não é convidado mais para o baba. Eles afastam você. E se você não entender isso, você entra em parafuso. Você quer continuar sendo um amiguinho? Não, eles vão te afastar. Não, irmão, já foi. É disso que a gente está falando aqui. Então, os apóstolos disseram assim: eu não vou estar mais na casa da Mariazinha, tomando aquele café, né, levando o alimento dela, batendo aquele papo. Não tem mais tempo para isso. Não dá mais. Diga comigo, a fase mudou. A dinâmica também tem que mudar. Então, às vezes você está em um tempo que Deus, na verdade, já mudou a tua fase. E você ainda não entendeu isso. E você está usando a mesma dinâmica da antiga fase. Irmão, esqueça isso aí. É outro tempo. Priorize o propósito. Priorize aquilo que está diante de você. Porque senão você vai travar. E você vai regredir. Aquilo que cresce depois vai voltar ao que era. Então, a mesma coisa. Quantas pessoas já foram promovidas a chefe e foram demitidas depois de 6 meses? Que eles não entenderam que eles não eram mais o amigão da turma, né? Eles tinham que agora delegar, eles tinham que agora fiscalizar, eles tinham que agora... Então é esse tempo. Então, esses apóstolos, eles focaram no propósito de Deus. Propósito é tudo aquilo que nos leva a um estado de realização interna em Deus. Então, ao estarem diante de novas responsabilidades, eles focaram nas atividades que apontavam para o chamado de Deus em suas vidas. Eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Irmão, deve ter sido um choque para aquele povo. Como assim o senhor não vai mais lá em casa? Não vou, não. Não posso. É aquele cafezinho, pastor, não dá mais tempo para rolar. A prioridade é outra. Quem está me entendendo aqui? Eu vi Luciano Subirá falar sobre isso, né? Que uma ovelha chegou para ele e disse assim: a igreja de Luciano Subirá tem mais de 5.000 membros. Ele disse assim: eu queria que o senhor me atendesse. Ele disse assim: eu nunca vou te atender. Mas você não pode assim, não, quem vai te atender é outra pessoa. Eu não tenho tempo para te atender. É outro nível. Quem está me entendendo aqui? Então pare de querer fazer coisas que não está mais no seu tempo. Não pertence mais à fase que Deus trouxe para a sua vida. Eu me lembro, e eu encerro, quando eu fui separado para ser evangelista, meu pastor me chamou. E disse assim, eu era líder dos jovens. Me chamou e disse assim: olha, a partir de hoje, você vai ter que se desligar um pouco dos jovens. Você dá muita atenção a eles, porque você era o líder deles, mas agora você não vai ser mais o líder deles. Agora você vai ser o evangelista da igreja toda. Então você vai ter que dar atenção aos mais velhos, às senhoras. E ele me proibiu. Eu ficava brincando, muito gargalho. Você vai ter que estar mais sério. Você vai ter que... E eu tinha 20 e poucos anos, né? 21, 22 anos. E ele me chamou e deu, a partir de hoje tem que ser assim. Mudou. Aquele Nilson,
aquela coisa, mudou. Você tem que mudar. Não existe mais aquele. Você não é mais líder de jovens, você agora vai ser evangelista. E você está sendo preparado para ser pastor. Então, você tem que entender isso. E quando virou o ano, foi na virada do ano, eu entendi. E eu tive que mudar totalmente minha postura. Na mesma igreja. Mas eu tenho que mudar. Por quê? Porque a fase mudou. E vocês têm que entender isso aqui. Porque às vezes você está numa fase nova. Com as práticas da fase antiga. E o que é que isso vai fazer? Isso vai travar o teu crescimento. Isso vai impedir com que você viva aquilo que Deus realmente entregou para você. Tem que tomar cuidado com isso. E quando vem as fases novas, até de amigo às vezes Deus troca. Sabia? Até de amigo Deus troca. Por quê? Porque não tem mais nada a ver. A conversa é outra. É a mesma coisa de casal sem filho e casal com filho. Quem já veio, né? Quando você não tem filho, você anda com todo mundo. Aí quando você tem filho, você tenta mais, porque é outro tipo de conversa. Não dá mais. É outro tipo de conversa. Não dá mais. Então nós temos que aprender a mudar. Porque Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para avançar. Então não fique você que casou com a mente de solteiro, meu irmão. O que tem, eu falei no curso de casar, tem muito homem com mente de solteiro, casado com filho, achando que pode sair, não fala nada, pode sair, chega a hora que quer. O que é isso, bonito? Relatório. Cheguei aqui, vou passar tanto tempo, daqui a pouco eu estou indo, chego em meia hora, se puder mande foto. Relatório. Você é casado agora. Você é casada. Não, porque eu resolvi sair com meus colegas. E não me avisou por quê? Não é pedir permissão, é avisar. Então, tem pessoas que não entendem isso. Então, às vezes, você está aí travado, dizendo, Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Deus está te chamando para um nível que você não entendeu. A sua mente continua lá atrás. E os apóstolos disseram assim, nada disso. A gente não vai voltar mais não. Agora nós vamos, aleluia, avançar. Nós vamos erguer novas igrejas. Nós vamos fazer discípulos. E você tem que entender isso. Porque o ano já passou a metade. Então tem que mudar esse código aí dentro de você. Muda esse código. Você não é mais, porque... Não, acabou. Deus está te chamando para algo novo. Deus está te chamando para algo novo, para uma fase nova. Então a dinâmica é outra. O ritmo é outro. Fique de pé, vamos orar. Eu queria falar mais, o tempo não deixa. Né? O ritmo é outro. E você tem que entender isso. Senão, você vai voltar por nível anterior. Tem mais alguma coisa aqui, Jesus? Não. E foi o que aconteceu quando eles fizeram isso? O texto lá no final diz. A igreja, e crescia. A igreja começou a crescer mais ainda. O problema não é trabalhar muito, irmão, é trabalhar certo. Você sabe o que é o cúmulo da incompetência? Fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. É muita incompetência. E você está ali fazendo bem feito, Deus diz assim, não é para fazer nada disso. Você está para estar fazendo outra coisa. Você está lá tirando até foto no Instagram, mandando. Olha que coisa linda que eu fiz. E Deus diz assim, está lindo para você. É o cúmulo da incompetência. Você fazer algo bem feito que você não era para estar fazendo nada daquilo. Então está na hora de mudar a fase. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus mudou a tua fase. Então você precisa de uma nova dinâmica. Porque senão, diga por quê? Porque senão, você vai voltar para a fase anterior. A coisa vai travar. Tem muita gente com a vida travada. Porque não entendeu isso. Com as mesmas coisas, o mesmo mimimi, a mesma... Irmão, esquece que passou isso aí.
Não dá mais não.